Olá, Olá, boa noite. boa Agora, tô noite. te vendo agora, com cabelo novo, arrasou. Sim, Arrasou, arrasou. obrigada, obrigada. Quem nunca, né, teve essa vontade? Tenho certeza Uhum, que sim, várias mulheres. nesse Várias calor, né? mulheres. Pô, não é? Então, Letícia, estava falando aqui, né, que hoje você vai falar para a gente explicar, esclarecer, né, um pouquinho sobre o tratamento, né, psicanalítico, diferenças, benefícios e tal. E aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Se você quiser, pode ficar à vontade, tá? Pode se Tá apresentar bom, e já qualquer dúvida eu vou te interrompendo aqui. Se o pessoal mandar também interação, eu vou tá mandando bom, aqui para você, tá bom? tá bom. Deixa eu Fique à aumentar aqui o vontade som. no set. Ok. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as diferenças e benefícios, né, do tratamento psicanalítico. Porque as pessoas, quando chegam, né, elas não sabem, né, a diferença do Não. o psicólogo, a psicanálise, não sabem que tem muitas abordagens. Tô vendo que tá aí, tem gente aí que eu conheço. Kathleen, Guilherme, obrigado por estar aqui. É, Boa noite, gente. boa noite. Boa noite. E a diferença, né, porque a psicologia, a pessoa, ela faz, né, um curso de formação de 5 anos e ela aprende diversas abordagens, aprende diversos teóricos. E nessa abordagem da psicologia, a pessoa, ela pode, no final, se identificar com alguma abordagem. Eu quero ir para a abordagem junguiana, ou Gestalt, ou quero ir para o TCC. Tem muitos psicólogos de TCC, né? Então, de alguma forma, eles têm mais um leque de opções. O psicanalista, ele só tem uma abordagem, que é a abordagem criada por Freud. Nós temos uma abordagem, que é o quê? Análise do inconsciente. É isso que a gente faz na terapia. Então, é importante vocês saberem, porque às vezes você vai num terapeuta e aí você não gostou da abordagem dele. Porque o psicanalista ele tende a ficar mais em silêncio. Não todos, né? Porque também tem outros teóricos. Tem Bion, Winnicott, não é só o Freud. Mas quem é mais lacaniano, freudiano, tende a ficar mais em silêncio. E aí, as pessoas acreditam, poxa, eu não gostei daquele terapeuta, ou não se identificou, não entendeu, né, como é que a psicanálise ela atua, e aí, não, terapia não é para mim. Mas existem outras abordagens que a pessoa pode, né, pode se tratar. Mas eu vou falar aqui exatamente dos benefícios de se fazer psicanálise, né? E a psicanálise, ela analisa isso, o inconsciente. O inconsciente é algo que é as nossas profundezas, o nosso profundo. E alguém tá ali te ajudando a analisar o seu profundo, para mim é maravilhoso, né? Por exemplo, o TCC é mais comportamental, então ele não vai focar, gente, ele vai focar no seu comportamento. Então, se você está procrastinando, por que não está procrastinando? Vamos fazer ações para que você pare de procrastinar e te leve a essas ações. É uma coisa mais comportamental, de hábitos. A psicanálise ela vai falar, tá, onde surgiu isso? Por que você não tá, por que você está procrastinando? Qual foi a primeira vez que você procrastinou? Como é que foi seu passado, sua relação com seu pai, com a sua mãe, né? Então, essa análise do inconsciente é muito interessante, que você vai nas suas profundezas e às vezes você encontra coisas que você não gostaria de encontrar. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, nem sempre você vai sair daqui bem. Você não vai sair daqui que bom, hoje eu falei com a minha terapeuta, foi tudo ótimo. Às vezes você vai sair mal, porque você vai encontrar coisas que você não queria encontrar. E a gente, como analista, a gente tem que entender, porque a gente quer ajudar, né? A gente escolheu essa profissão para ajudar o outro. E quando a gente vê que, pô, a pessoa tá ali ruim, ainda tá mal, a pessoa não... Se a gente ficar nessa posição, né, a gente realmente não vai ajudar. Porque a gente precisa deixar também que o outro tenha acesso e contato com esse lado, com essa frustração, né? Tem contato com o seu desejo, com o seu próprio desejo. Então, primeiro benefício é a análise do inconsciente. Eu vou falar mais devagar, porque das outras lives, eu vou falando rápido, 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 quando chegou meia hora, eu já tinha terminado tudo. E eu não tinha mais nada pra falar. Vou falar devagar, Eu não pra sei, eu dar o tenho até uma tempo. pergunta já para a gente dar uma Pode quebrada falar. no teu falatório. Uhum. Eu só não sei se aplica agora, se você vai chegar mais para frente e falar. Quando a pessoa assim já chega, não sei se acontece, da pessoa chegar
psicanalista e dizer, eu fui em outros psicólogos, não gostei, o cara fala demais, ou o cara não fala nada, ou eu não entendi. Assim, seria o caso do profissional explicar realmente o que tá, Assim, qual abordagem entendi. que vai fazer, eu trabalho assim, assim, assado. Uhum. Vamos ver se você se adapta, tá? Vamos fazer algumas sessões e tal. Seria o caso de jogar limpo, mesmo explicar, esclarecer, para poder a pessoa não ficar confusa e achar que com ela o profissional está aquém né, da intenção dela, do problema dela, da queixa dela, né? Sim. Já teve casos que chegaram a mim de pessoas falando: Letícia, eu fui numa terapeuta, ela fez isso, ela falou aquilo, não sei o que. A nossa ética profissional é não falar mal dos nossos colegas, né? A gente não deve falar mal, né, de ninguém, mas explicar isso. Realmente, olha, pode ser uma abordagem que você não se identificou. Mas existem diversas abordagens. Vamos ver se você se identifica com a psicanálise. Se você não gostou do TCC, do Gestalt, do Jung, vamos ver se você se identifica com a psicanálise. E se não se identificar com a psicanálise, pode ir para outro. O importante é que você se identifique com a abordagem, com o terapeuta para ter a transferência e também continue o processo para que você possa continuar. Porque a terapia não é só de um mês, não é só de 2 meses, é de um tempo aí que você precisa se tratar, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na terapia, minha própria, eu comecei em 2012. Eu tinha 24 anos na época e a minha terapeuta era junguiana. E eu fui descobrir isso depois. Eu nem estava ligando para isso, eu queria uma terapeuta. E aí depois ela falou, eu sou junguiana. E aí a terapia dela é diferente, totalmente diferente da psicanálise, né? Mas assim, serviu para mim em algum sentido. Hoje eu faço com psicanalista. Mas a gente vê os benefícios dos dois lados e você vê com que você se identifica. Então é importante deixar isso claro, eu acho que para a pessoa, que foi uma abordagem que pode ser repetir. Mas também depende muito da pessoa ter o compromisso, né? Porque muitas pessoas acham que vou na terapia, em 5 sessões vão me resolver tudo e a terapeuta vai me dar todas as respostas do mundo. E não é assim, né? A pessoa vai ter que encontrar sua resposta dentro de si. E a gente vai junto com ela tentando achar essa resposta no seu inconsciente, através dos seus desejos. E esse é o segundo benefício que eu quero falar agora, que é o dos sonhos. Também é um modo da gente analisar e ver essa porta do inconsciente ali. Quando a pessoa traz um guia, e eu acho que as abordagens fazem isso, o TCC eu acho que não, e junguiano faz, mas outras abordagens eu acho que não fazem, que é a análise de sonhos. E eu acho muito interessante isso, né? Que o primeiro livro de Freud foi a interpretação dos sonhos. Quando ele trouxe esse novo conceito sobre os sonhos, de que ali a porta do inconsciente, é o seu eu real, você precisa analisar o seu sonho, olhar seu sonho, mas não é aquilo que a gente vê no Google, né? Eu sonhei com um coelho, então é isso. Sonhei com um dente quebrado. Uma pessoa falsa perto de mim. Exatamente. Na verdade, você vai ter que identificar com o terapeuta o que cada elemento significa para você. Um coelho pode significar uma coisa para mim, eu posso amar coelhos, mas você pode ter medo de coelhos. Então, ele aparecer no sonho pra gente tem um significado totalmente diferente, né? Outro benefício, né, do tratamento psicanalítico é o acesso ao seu desejo real. Você vai descobrir qual é o seu desejo, qual é o seu real desejo por trás daquele sintoma, né? O Freud sempre trabalhou com essa questão do desejo, né? Então, o desejo, se a pessoa está ali com um sintoma, qual o desejo? Qual afeto está ligado? Ele falava muito de afeto. Qual afeto está ligado àquele sintoma? Então, a gente está investigando isso, uma investigação desse desejo, como, né, realizar esse desejo, por que a gente está reprimindo esse desejo, quais os mecanismos de defesa que estamos utilizando para a gente não acessar esse desejo, né? E aí fica ali. Eu já dei uma aula aqui sobre id, superego e o ego, fica esse conflito interno, o id querendo algo, um desejo, o superego reprimindo e o ego no meio, angustiado, porque não sabe como lidar com essas duas instâncias, e aí vem, né, a pessoa vem para a terapia porque não tá aguentando sua própria mente. E a gente precisa fortalecer esse ego, que esse é o papel da psicanálise,
fortalecimento do seu ego para que você possa lidar com essas duas instâncias, o id e o superego. Quer falar alguma coisa? Né? Equilíbrio, eu tô prestando atenção no que você está falando, e realmente é isso mesmo. A gente estabilizar, né, o nosso analisando é o principal objetivo, e depois fazer com que ele lide com as suas próprias questões. Exatamente. Outro benefício é quando você se depara com sentimentos reprimidos. Muitas pessoas elas não conseguem perceber que elas mesmas estão se sabotando em muitas situações. E elas sempre culpam, né, as outras pessoas. Esse é o local da vítima. Culpa a vida, culpa o passado, culpa... E provavelmente, realmente, tem culpa, né? Os seus pais podem ter culpa. Mas se você carregar essa culpa pelo resto da vida e ficar sempre só culpando, você nunca vai ter autonomia, você nunca vai tomar responsabilidade da sua vida e seguir em frente, né? Uma vez eu li sobre que Freud, ele fazia aquelas entrevistas preliminares, que não era a análise, ele não entrava em análise antes de fazer as entrevistas preliminares. E quando ele fazia as entrevistas preliminares, ele fazia e ele identificava. Essa pessoa, ela tem capacidade de tomar autorresponsabilidade? Se não tem capacidade de tomar responsabilidade, se futuramente eu percebo que ela não quer tomar isso, ela quer só culpar, ele não entrava em terapia com essa pessoa, ele descartava. Falava, você não é analisável, né? Então, ele era bem mais rígido, né? Hoje em dia a gente até aceita e vai vendo até onde vai, de repente aquela pessoa, né, desenvolve, mas... de cara. Descartava. Quando ele via que realmente tinha essa questão, né, da pessoa não tomar essa responsabilidade, né? Da pessoa não chegar e não tomar a responsabilidade. Então, é importante. Entrevista em que... Sim, ele fazia algumas, né? Ele fazia, porque era diferente, né, da gente. A gente faz uma vez por semana. Na época dele, ele fazia todos os dias. Então, de repente, as entrevistas preliminares duravam uma semana com aquela pessoa, ou 3 dias, 5 dias, era mais tempo. E aí, ele percebia, pô, essa pessoa não é analisável. Porque o Freud, ele lidou mais com os neuróticos, né? As pessoas psicóticas, perversas, não era... Ele pisou, ele preferia não era bem tratar muito. Lacan já é diferente. Lacan já tratava os psicóticos, já ia ficar mais focado nos psicóticos. Tem uma moça falando aí sobre os desejos reprimidos. Marinalva, ela sempre dá esses comentários que geram live. Polêmicas, né? Vou anotar pra gente trabalhar isso numa próxima live. O casamento é a fonte dos desejos reprimidos. Eu pedi perdão depois. Marinalva, isso é tema para outra live. Não, meu Deus do céu. Não, que venha polêmico. Aí verdade. Tira outro dia para falar só disso. Aí vai ter bastante polêmica. É um assunto exatamente. Mas pode seguir. Outro benefício, né, que na verdade não é um benefício que a gente fala assim, a psicanálise desenvolve o autoconhecimento. O objetivo da psicanálise é desenvolver o autoconhecimento. Isso é errado, porque não é o nosso objetivo. A gente não está ali para desenvolver o autoconhecimento da pessoa, a gente está para analisar o inconsciente. Porém, consequentemente, você analisando o consciente, você desenvolve o seu autoconhecimento. É uma consequência. Vem com o tempo ali na terapia, você vai desenvolver o seu autoconhecimento, né? Isso é maravilhoso, né? Porque quando a gente começa a se conhecer, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente começa a se respeitar, a gente começa a ter uma boa autoestima, a gente começa a entender e estabelecer limites verdadeiros para as pessoas. Quando a gente não se conhece, qualquer pessoa, qualquer emoção de fora nos afeta. E a gente começa... É muito vulnerável, é um lugar muito vulnerável. O autoconhecimento é muito importante e eu falo sempre, né? A chave para muitas coisas, muitas melhoras. Se olhar melhor, começar... Eu acabei de falar com uma paciente que eu atendi agora, de uma voz que vai começar a ser criada, uma voz positiva dentro da sua mente, que vai começar a trazer e questionar esses pensamentos negativos que vêm. Você não é nada, você é feia, você não é competente. Vem essas vozes que são de crenças do passado, né? Crenças implantadas por alguém.
E se você acreditar nessas vozes e continuar, né, alimentando elas, é só ladeira abaixo. Agora, se você olhar para essa voz e falar, peraí, não, eu sou capaz, pessoa bonita, mesmo não acreditando, mesmo muitas vezes você não levando fé ainda, mas só por falar, só por você mudar essa voz e questionar, o seu cérebro começa a parar de mandar. É um treinamento, né? Então, o autoconhecimento ele se desenvolve de diversas formas. Essa é uma delas. E a psicanálise, deixando bem claro, ela não tem por objetivo gerar autoconhecimento, mas ela tem por consequência. Ela, né, com o tempo, você vai acabando se conhecendo, né, em relação ao autoconhecimento, né? Porque fazer psicanálise não é uma coisa fácil, né? A gente vê a teoria, é bem difícil. Você ser psicanalista, você estar nesse lugar de analista não é fácil também, porque você tem que se perceber ali, né? E para tentar, da melhor forma, fazer as intervenções corretas para que a pessoa veja por si mesma. Porque a resposta, muitas vezes, a gente tem aquele comichão, né? Porque a gente já trabalhou com tantas pessoas, viu tantas experiências. Aí vem alguém e fala, poxa, tá acontecendo isso e isso na minha vida, no meu casamento, por exemplo. Tá acontecendo isso no meu casamento, o que você acha que eu tenho que fazer? Se a gente pegar se for colocar no local de mestre, a gente vai falar, ó, isso, faz isso, vai dar tudo certo. Mas não é esse o nosso papel ali na terapia. A gente precisa fazer com que a pessoa perceba o que ela tem que fazer. Até porque a minha forma de fazer é diferente da dela, né? O meu casamento, o meu jeito de me relacionar é diferente daquela pessoa. Então, eu não posso dar uma fórmula, uma receita de bolo. Eu tenho que ir junto com ela... Não é receita de bolo. Exatamente isso. Junto com ela, desenvolver uma forma de descobrir o que você tem que fazer. O que será? Até porque eu atendo muitas mulheres que têm maridos ou relacionamentos com narcisistas e relacionamentos com pessoas abusivas. E elas vêm para terapia, eu falo, o que você acha que tem que fazer aí? Qual a sua decisão? Eu acho que eu tenho que, né, terminar, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. E na próxima semana ela conseguiu terminar? Não. Não. Por quê? Não é só falar, termina, você não tá vendo que... Processo, É todo um processo, tem que trabalhar. O que aquele relacionamento significa para aquela pessoa? Será que é um abandono de um pai? Não é uma rejeição de alguém do passado que está sendo representado naquele homem? Então, a gente não pode interpretar ao pé da letra aquilo que vem pra gente. Ela é dependente emocional do cara, o cara bate nela e ela continua ali. Qualquer pessoa chegaria para ela e falar assim, sai disso aí, isso aí é errado, isso aí é criminal. Mas não é tão fácil assim. E é por isso que a psicanálise tem esse benefício, porque a psicanálise ela não vai te julgar. Ela não vai falar, sai. Ela vai falar, por que você está? Vamos analisar o porquê você permite isso na sua vida. O que aconteceu no seu passado para que você ainda ache que isso aí é benéfico para você? Porque se ela tem benefício, né? Tem um benefício ali. E a gente precisa... tá aprendendo. E eu sempre falo isso. O cara pode te bater, pode te trair. Mas se você tá ali, algum benefício tem. Você não vai ficar numa coisa que vai te dar malefício, né? Então a gente precisa descobrir quais são os benefícios e por que você acha que isso é benefício. Porque muitas pessoas têm aquele senso de não merecimento. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço um cara que me ame. E aí aceita que o cara bata, que o cara faça essas coisas. Eu falo isso tanto de homem para mulher, mas é mais mulher que procura terapia, né? A gente sabe disso. Homem procura, mas não é tanto, né? É mais difícil. É que então, a gente falou numa outra live, desculpa te cortar. Não, pode falar. Que a psicanálise não é aconselhamento, né? E a gente só induz não, a gente orienta a pessoa dentro do que ela passou pra gente, do que ela viu, do inconsciente dela, e ajuda ela a chegar na conclusão que for melhor para ela. E quem é melhor do que ela para decidir algo da vida dela, né? Da vida dela. Como a gente vai chegar e opinar, faça isso. Não sou eu que estou na sua casa, não sou eu que passei os traumas que você passou e está enfrentando, né? Enfim, é muito sério, é algo muito sério, realmente, você opinar na vida de uma pessoa, mesmo que você já conheça há anos, né? Como um analista, né? Sim. O profissionalismo vem em primeiro lugar. Tem uns comentários aqui, Letícia, ó. Vou ler pra você. Beijo, Mitzi. Eu vi a Mitzi falando aí. Minha amiga.
A mudança é feita através da análise, Daniel colocou aqui. E não é receita de bolo, também falou igual pra gente, né? A Mix dando boa noite, te elogiando. E os outros colegas também te elogiaram. Aí o Daniel falou, nós homens temos crença que homem não chora, não tem problema. Que homem não tem mimimi. Aí realmente se torna mais difícil... apesar de se realmente fazer análise, é uma consequência chorar, né? Você vai estar extravasando, mas essa questão de ser forte, não demonstrar sentimentos e tudo mais, é bem forte no homem e aí acaba criando essa resistência a qualquer tratamento, né, psicanalítico. Sim, mas interessante, né? Eu fiz um curso sobre prevenção ao suicídio. E o gênero que mais se mata no Brasil é o masculino. Né? E lá eles falam, os homens se matam mais porque eles têm mais resistência de procurar a terapia. As mulheres, por mais que... Tem mais mulheres em depressão do que homens. Mas elas procuram mais. Elas procuram tratamento e conseguem se curar. O homem tem essa crença que o Dan falou aí, Daniel. Ele tem essa crença. O homem não chora, o homem não tem mimimi. Mas o mimimi tá levando ele pro fundo do poço. O mimimi tá fazendo com que ele... Né? Se ele acha que é mimimi, um problema desse, né? Ele precisa realmente olhar os homens, né? Precisavam realmente... Os homens que eu atendo hoje... A maioria dos homens que eu atendo são homossexuais, entendeu? Os héteros, dificilmente. E eu já atendo há uns 3 anos. E eu posso dizer que eu atendo de 2 homens, assim, héteros. É difícil procurar, é difícil mesmo. A maioria são mulheres e os homossexuais. Então, esse mimimi, né, pode prejudicá-los, porque a maioria das pessoas que se suicidam no Brasil, né, até porque eles têm mais força para isso. Então precisa realmente um tratamento. Não tinha conhecimento dessa informação. Caramba, preocupante, né? Aí os homens não se dão conta. Não se dão conta, na verdade, né? Não é hábito do homem, né, cuidar da saúde mental. Então, quando veio já executou e estava num quadro depressivo e não se deu conta. Sim. Tô sentindo isso aqui, mas vou tomar um remédio, deixa pra lá. Enfim, e muitos também não acreditam no processo. Vai falar com a terapeuta, fica falando, não vai servir de nada. Então, se você não acredita, realmente não vai dar certo. Você precisa acreditar. E eu percebo isso também na minha clínica. Quando eu vejo que a pessoa está chegando na clínica e ela está assim, Letícia, quanto mais dor, mais a pessoa fica. Quando está menos dor, quando a pessoa está mais na zona de conforto, eu tenho certeza que vai durar uns 2, 3 meses e ela vai sair. Quando tem dor, a pessoa chega e fala, Letícia, eu preciso... eu já fui em todos os lugares, eu já fiz de tudo e eu sei que daqui vai ser a minha cura. Eu não sei de que forma, mas ela vai sair. São as pessoas que a gente vê mais esforço, né? Agora, essa pessoa pensa assim, vou lá, vou falar, vamos ver se ela vai me dar a resposta. E a psicanálise não vai fazer isso, né? A psicanálise não vai dar a resposta. E ela vai chegar e vai ver que não vai dar e vai falar, meu Deus, eu vou desistir, né? E os homens têm essa resistência, né? As mulheres também, mas a gente está falando aqui dessa questão. As pessoas que eu conheço, a maioria dos terapeutas que eu conheço, fala, a minha clínica é feita menos de homens, né? Mas esperamos que isso melhore, né? Que isso, que essa cabeça mude, né? E essas crenças, né? Se conscientizem. A solução que é muito difícil. Encerrar a vida. Tem ação, né? Eu já tive depressão, assim, por um tempo. Entrei na terapia e falei, cara, daqui que vai ser minha cura. Não sei de que forma, mas vai ter que sair daqui. Eu vou ter que assim, melhorar a minha vida daqui. E eu entrei de cabeça, assim. Minha terapeuta falava... Eu poderia até não concordar com algumas coisas. Mas eu falava, eu vou fazer, não quero saber. E aí, foi melhorando, entendeu? Existe realmente uma melhora. Eu tinha crise de ansiedade, tinha dores crônicas, queda de cabelo, um monte de coisa. E melhorou. Hoje em dia eu não tenho. Então, por mais, né, que a gente não acredite, que acho que só falar ali, a terapeuta vai me ouvir, não vai adiantar de nada, adianta. A psicanálise realmente tem um livro, né, de J. Denásio, que fala Psicanálise Cura. Eu li esse livro, é muito bom.
né? Porque ele acredita que cura, né? E assim, voltando aos benefícios de fazer psicanálise, né? Ele te ajuda a desenvolver ferramentas para lidar com as frustrações. Porque assim, na vida, nós vamos passar pelas frustrações. E muitas vezes, né, eu vi até um mentor falando, né, sobre a nossa posição. Muitas vezes a gente tem uma posição infantil diante da vida, que é a posição de culpar todo mundo, de não querer passar por frustrações, de não querer passar por momentos difíceis, de sempre, de não se responsabilizar pela própria vida, de ficar ali na zona de conforto, fazer as birras. Ah, eu quero isso, tem que ser no meu momento, tem que ser na minha hora. Isso é uma posição infantil. E a gente precisa desenvolver a posição do adulto, que é saber que vai ter frustrações na vida, vamos ter que saber lidar com essas frustrações e perdas, vai ter lutos, vai ter ciclos que vão ter que ser fechados e você vai ter que saber lidar com isso, e pronto, vai ter que lidar. Não tem, né, a vida é cruel, né, a gente vê, a vida mata pessoas próximas a você e você tem que lidar com o luto, né? Então, a posição do adulto é essa. E a psicanálise, ela te ajuda a desenvolver ferramentas para lidar com essa frustração. Não quer dizer que você vai ser um robô e não vai sentir nada, porque é importante sentir tristeza, é importante sentir a raiva, porque são emoções do ser humano. Mas você tem que entender se a tristeza e a raiva vão te dominar, ou você dominar a tristeza e a raiva. Vai passar pela tristeza, mas ela não vai te dominar. A raiva ela não vai te dominar a ponto de você quebrar tudo dentro de casa. Então, a gente vai sentir revolta. Tantas coisas acontecem aí na televisão, a gente vê. Vai sentir a raiva, mas não vai deixar ela dominar. Ah, o meu chefe falou torto comigo hoje. E você fica mal-humorado o dia inteiro, vai para casa, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, porque o chefe falou de um jeito estranho. Então, você está deixando com que essa fala do seu chefe, né, te atravesse. Né? Você está dando poder a esse chefe. Então, a gente precisa entender e saber lidar com as frustrações, saber lidar que a gente não tem controle de todas as coisas, né? Outra coisa, outro benefício também, é a melhora dos relacionamentos, que é o mais importante, né? Não só o relacionamento conjugal, afetivo, mas o relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, relacionamento com as pessoas, você saber entender as pessoas, ter empatia para saber qual o limite do outro, né? Qual o meu limite. É importante no geral, porque você vai começando a se entender e você vai respeitar o outro. Sempre o movimento é para dentro. Conforme você vai se respeitando, se amando, você vai respeitar o outro, você vai amar o outro, você vai saber lidar com o outro. Normalmente eu falo assim, quando você vê uma pessoa muito crítica, ou que reclama demais, ou aquela mulher é isso, aquele homem é aquilo, tá sempre reclamando dos outros, criticando os outros, provavelmente a mente dela tá fazendo a mesma coisa com ela. Tá criticando ela, colocando ela para baixo, então ela só projeta aquilo que tá dentro dela. Agora, se a pessoa é amável, a pessoa é querida, assim, tenta ser empática com as outras, o início sempre é consigo mesmo, né? Até a Mítia tá falando aí, né? Relacionamento consigo mesma. Relacionamento consigo né? mesmo. Se ela entender e ver que ela pode ser uma pessoa melhor, né? Nossa, muda muito. Muda realmente a forma que você vê as coisas, a forma como você entende as outras pessoas, o espaço, o respeito, enfim, realmente entender o que o sentimento faz sobre suas escolhas. Mitzi, com várias contribuições bacanas aí. É isso aí. As pessoas acham, né, vem com essa pergunta, como eu vou conseguir respeitar as pessoas, como eu vou conseguir amar as pessoas de verdade, como eu vou conseguir que as pessoas me respeitem e me amem, fazendo isso com você. Começando por você. Começa por você, que vai ser mágico, né? As pessoas vão fazer quando você faz com você primeiro. Então, claro que tem os abusivos, né? Não podemos esquecer dos narcisistas, dos psicóticos, que mesmo você se amando, eles vão querer te destruir. Mas se você se amar, você não vai deixar que ele entre na sua vida. Você vai impor um limite, né? Agora, se você não se amar, você vai permitir que esses abusivos acabem entrando, né? Outro benefício que eu falei até aqui antes, mas repito, é criar autonomia. Quando você
faz a terapia psicanalítica, o objetivo não é que você se torne dependente do terapeuta. Em algum momento, dependendo da abordagem do terapeuta, porque tem muitos psicanalistas que seguem a linha de Lacan, outros seguem a linha de Bion, Winnicott, Melanie Klein. Então, vai depender da abordagem. Mas, em algum momento, por exemplo, o Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa e, né, a Melanie Klein fala do seio bom, do seio mau. Quando a gente... Em algumas pessoas que vêm para a terapia, você vai olhar e vai perceber, gente, essa pessoa, ela está precisando de... Como é que foi esse passado? Você vai ver, né, essa teoria de Winnicott com um paciente meu. Com outros, eu consegui, eu me mantive na escuta analítica, na escuta psicanalítica ali do desejo, análise do inconsciente. Mas esse, quando eu olhei e vi o passado dele, eu falei, eu vou aplicar a teoria do Winnicott da mãe suficientemente boa. Que é o quê? O terapeuta, ele fica nessa posição da mãe suficientemente boa. Não que ele vai ficar aprovando ou valorizando, né, validando aquilo que o paciente está falando. Mas é um pouquinho diferente, porque você vai fazer o papel que ele não teve na família. E ele não tem como construir, porque ele não teve um pai e uma mãe que construísse isso, não tem ninguém próximo que construa. Então, da onde eu vou tirar isso? Eu vou ter que tirar da terapeuta. A terapeuta vai ter que ser essa mãe suficientemente boa. Não que a gente vai fazer tudo por eles, mas as intervenções são um pouco diferenciadas. E aí você vai fazer uma intervenção que vai ajudar a entender o valor que ele não consegue perceber. E aí, em algum momento, essa abordagem ela vai ter que parar. Você não vai ter que seguir essa abordagem por anos com a pessoa. Por quê? Ela tem que criar autonomia. Ela tem que ter na mente dela de que ela vai ter que ter essa validação por ela mesma. Ela vai ter que olhar para ela e falar, peraí, eu não preciso da validação da minha terapeuta. Quando você perceber que o seu paciente está querendo muito, o que minha terapeuta vai pensar? O que ela vai achar disso aqui? É porque ele está querendo essa validação. E aí você já tem que cortar. Cortar as asinhas e falar, peraí, por que você está procurando a validação de mim? A validação tem que ser sua. E aí, em algum momento, você vai ter que realmente deixar com que ele siga com as próprias pernas. Porque a mãe... eu até vi, eu acho que foi em alguma rede social aí. A mãe, eu acho que foi até da Mitzi. A mãe boa é aquela que se torna desnecessária, né? Então, a gente precisa também, como terapeuta, em um dia se tornar desnecessário. A gente vai ter que se tornar desnecessário e ele vai ter que caminhar com as próprias pernas, né? Não que, por exemplo, eu faço terapia hoje por ética psicanalítica, mas eu não precisaria, porque 11 anos de terapia desde 2012. Eu faço terapia há muito tempo. Hoje eu tenho recursos necessários para passar por problemas na minha vida e botar os recursos em prática. Isso eu tenho. Eu posso passar dificuldade, eu posso ficar triste, eu posso ter uma tristeza, mas eu tenho já no meu bolsinho vários recursos que eu utilizo, tá? Nesse momento eu vou fazer isso, nesse momento eu vou fazer aquilo. Claro que em alguns momentos são difíceis, gera ansiedade, precisa respeitar nossos momentos, mas eu tenho recursos. A gente quer que a nossa analisando chegue a esse ponto. E nos estudos, quando a gente vai estudar a psicanálise, lá no final fala, o objetivo da análise é tornar o analisando um analista, né? Então, que sai dessa posição. Eu também era uma analisanda uma época, e hoje eu sou analista. E o nosso objetivo não que todo mundo vai ser terapeuta, mas que você possa ser o analista da sua vida. Você cria essa autonomia e consegue se analisar em algum momento e falar, peraí, eu preciso melhorar nisso, eu preciso... Mas isso tudo é um processo, não é algo que vem rápido. A minha terapia foi 11 anos, então precisa dar o primeiro passo. Você precisa começar para ter as mudanças. Né? Saber identificar qual recurso você vai usar. É igual você já é capaz de fazer hoje. Cabe muito que o Daniel comenta. Outro Daniel esse, tá? Daniel sim. Tem pessoas que são reféns da sua própria mente. E é muito verdade isso. A gente se auto-sabota, né? Bota a nossa autoestima lá embaixo. Tudo está aqui dentro. E cabe a gente no conhecimento, né? A gente se autoconhecer e externar isso, o nosso bom momento, né? Que seja constante, que seja equilibrado. Essa semana. Conhecimento mesmo. Para uma pessoa que eu estava atendendo,
Uhum, falei exatamente isso. Que tá na nossa mente. Tá tudo na nossa mente. A gente acha que o problema tá fora. Ah, se eu resolver, se eu ganhar mais, se eu tiver um emprego tal, se eu namorar a pessoa tal, se eu casar, se eu tiver um carro, sempre botando no externo. Vai resolver. Mas nunca resolve, né? O que resolve é você mudar a sua mentalidade. Porque não importa a circunstância. Tem gente na África sem comida e maior dificuldade e rindo, e sorrindo, e dançando. Dançando. Não fazendo apologia à pobreza, tá? Porque também tem muitas pessoas ricas, né? Que também são felizes, né? É como qualquer país tem desigualdade e tudo mais. Eu ia falar justamente isso. Uma comparação às pessoas de uma grande metrópole e uma pessoa do interior, né? Onde é tudo mais simples. Eu tenho parentes no interior que o pessoal é feliz com um pouco, com um simples, sabe? Com uma casa simples, um bichinho no quintal, né? Essas coisas simples. Mas vai aqui, a pessoa quer um carro novo todo ano, quer pintar a casa, trocar o imóvel, trocar a televisão, tá tudo novo, a pessoa quer trocar. E, enfim, a gente não está percebendo que essa visão de sempre insatisfeito é algo que está dentro da nossa mente. Que Uhum. não é o material que vai resolver, é você com você mesmo, né? Essa Uhum, falta, Mitz, exatamente. exatamente. É, Obrigada pela palavra. exatamente. A Mitzi é uma apreciadora de Lacan. Aí, E ela olha, e Lacan fala muito disso, né? Fala muito guru, fala muito dessa falta, Lacan, desse buraco. Lacan é complicadinho de gostar. Exatamente, mas ela não fala isso pra mim, não. Ela acredita que não. Beijo, Mitz. É Segue a ótimo. gente. E, ó, falou que Segue a gostou muito gente. da live. Toda quarta-feira tem uma live muito bacana aqui. Uhum. Exatamente. Aqui, E realmente, sempre tem uma outro falta. comentário. Sem estrutura emocional não há felicidade. Realmente. Não Realmente há, não não há. há. Não Você vai vê, preencher né? furos. Né? Pessoas famosas, bonitas, que têm dinheiro, tem tudo que a gente assim, deseja, né? Dinheiro, fama, beleza, mas fica. Você vê, Selena Gomez, O que faltou, né? Tem o Justin Bieber tudo. também teve depressão, Uhum. o do Linkin Park se Linkin matou, Park, é. né? Então, o cara morava em Los Angeles, né? E tinha tudo, tinha 3 filhos, tinha uma casa, tinha esposa, e se matou. Então, nada na Terra vai preencher essa falta, né? É um furo que existe em nós, a gente precisa analisar, precisa elaborar, né? Tem pessoas que eu atendo que tá assim, Letícia, se eu conseguir, se eu casar, aí eu sou feliz, aí vai completar. Aí casa. Aí quando vem pra terapia, e aí? Tá feliz? Eu tô sentindo falta disso aqui, profissional. Tem que preencher esse profissional aqui, porque tá faltando. Tá bom. Preenche profissional. E aí? Agora sim, né? Não. Não. Por quê? Porque sempre tá buscando no externo. Sempre tá buscando fora. Não é fora. É dentro. É Uhum. dentro que a gente precisa olhar, né? Tem alguém falando aí também. Daniel de Daniel. novo falou. Nosso eco, felicidade é ter, possuir o externo. Mas a alegria é estar bem consigo mesmo, elaborar o novo. Realmente, você está bem consigo mesmo, você pode estar comendo arroz com ovo e você está feliz. É suficiente, sabe? Um salário dá, você não precisa, eu quero trabalhar segunda a segunda, domingo a domingo, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Vai ser suficiente. A sua vida simples vai te fazer feliz se você estiver feliz consigo mesmo. É. Se achar, se encontrar. Uhum. Isso é Essa é a verdadeira utopia tão liberdade, né? bonito. Exatamente. É muito bonitinho isso que vocês estão falando. Mas é real, viva. É real. Viva isso. Que você vai ver que Uhum. é real. É muito real. Uhum. Mitsa, E é isso, algo. exatamente, rapidinho. Quando entendemos que a falta está dentro de nós, ficamos mais brandos e menos jogadores, exatamente, das nossas dores. Uhum. Exatamente. É algo também que a gente tem que entender que, Letícia, então eu vou fazer terapia e lá no final eu vou ficar equilibrada emocionalmente e nada vai me abalar. Aí a Todos gente meus vira problemas robô, serão né? resolvidos. Vira robô, não tem como, né? A gente vai ter problemas. Até porque a gente convive com pessoas que também são problemáticas. A gente vai ter problema. Mas a gente vai olhar diferente, a gente vai saber lidar diferente. Antes a gente se colocava no fundo do poço, a gente chorava, a gente terminar.
Mas hoje, depois da terapia, depois de anos se analisando, você consegue analisar a situação, entender o que que é do outro, o que que é seu, onde eu me coloco qual é a minha posição nisso aqui, o que que eu tenho controle, o que eu não tenho controle. E tudo isso é um trabalho mental, né? E a gente consegue a liberdade assim, mas não quer dizer que a gente não vai ficar triste, que a gente às vezes não vai ter ansiedade, né? Passar por momentos de, peraí, hoje eu não consigo, hoje eu vou ficar aqui, reclusa, mas não se colocar no fundo do poço como antes. Você vai ficar nesse momento, vai respeitar seu momento de tristeza, mas você não vai se colocar naquele fundo do poço, vai seguir. Não anular o que se sente, né? Uhum. Uma frustração, isso é muito importante, realmente. Cada sentimento tem que ser sentido, validado, para sentir, né? Agora, bola para frente, vamos seguir, Exatamente. vamos avançar, né? Isso aí. Outro benefício, né, da terapia psicanalítica é você desabafar com tranquilidade, né? Você tem uma pessoa que você pode desabafar, você pode falar seus maiores segredos, porque ali existe uma ética, né? Nada do que você falar ali vai sair, não vai ser exposto, né? Porque isso seria antiético, antiprofissional, né? Você tem essa segurança de falar qualquer coisa, até o que você acha errado, porque ali tem que ser o local realmente de você se desmascarar, de tirar tudo, né? Olha, eu fiz isso, eu sou assim, eu desejo isso, é isso que eu quero, eu senti raiva, minha vontade foi essa. É importante, né? É importante você ser bem claro com aquilo que você está sentindo. E a terapia é isso. Você falar para um amigo, que a gente fala, eu vou falar para um amigo, o amigo vai me dar um conselho, é diferente. Porque você vai falar, ele pode te dar um conselho de acordo com a vida dele, falar que está certo ou errado, mas não vai adiantar. O analista ele vai ouvir, uma escuta que vai te dar uma visão diferente daquilo que você está trazendo. Não vai ter julgamento. Não vai falar que você está certo ou errado. Ele vai ouvir e vai tentar entender, junto com você, o porquê você está trazendo aquilo. Por que aquilo daí é tão importante? Né? Então, você vai ter essa tranquilidade de desabafar com alguém. E é legal ter esse espaço, né? Às vezes a gente não consegue desabafar nem com nossos pais, nem com o nosso marido, nem com ninguém. Algo que a gente chega na terapia e fala, cara, tô sentindo isso, isso e isso. Eu sei que você não vai me julgar e me ajuda aí nisso aí. E aí ela vem com uma interpretação que faz você pensar e você, caraca, eu não tinha pensado nisso, né? Vou elaborar isso aí durante a semana porque enquanto a gente não toca, né, na ferida, não vai ser elaborado. É isso que as pessoas têm medo. Eu conheço pessoas que têm medo de fazer terapia porque não quer tocar na ferida. Letícia, se eu for lá e falar do abuso que eu tive, se eu for lá e falar da rejeição que eu tive do meu pai e da minha mãe, cara, eu vou ficar chorando, eu vou relembrar, vou sentir tudo, eu não quero isso, é melhor eu esquecer, deixa lá no passado, e eu sigo com a minha vida. Sendo que mal sabe que a sua vida está sendo totalmente dirigida por todos aqueles traumas, né? Que ela não está elaborando. É isso que Jung, Freud fala muito, né? Enquanto você não elabora, o seu inconsciente esse inconsciente, né, que você não elaborou, vai guiar a sua vida. Então, é importante você olhar. Você pode pensar que está fugindo, mas você não está fugindo. Você está só enganando a si mesmo. É uma auto-enganação. Porque lá, quando você analisa a sua vida direitinho, você vai ver, caraca, aquele trauma, aquele abuso, aquele abandono, tá guiando toda a minha vida. Eu tô repetindo isso nas relações, eu tô repetindo isso em todo o resto da minha vida aqui, no jeito que eu me relaciono, como eu trabalho, como eu vivo. Eu tô repetindo todos os traumas que eu não elaborei. É exatamente isso. Agora, a terapia ela vai te ajudar a elaborar e te livrar, né, desse vínculo com o passado. E aí você vai conseguir ter autonomia e fazer sua própria vida, né, a partir disso. Fora a parte do amigo, que pode não ser tão amigo assim, você confiar numa pessoa e daqui a pouco a tua história tá Isso acontece muito, né? Pois é. Ou você nem sabe, mas às vezes você passa a pessoa puxando lá sobre você. Isso é péssimo, porque você confiou nessa pessoa. Aí, em vez de resolver um problema, você criou outro. Né? Criou outro. Vai criar uma resistência de se abrir, aí não vai conseguir abrir nem com um terapeuta, com um analista, uma pessoa profissional capacitada para isso, que estudou para isso, dedicou, e aí fica
se abrindo aí com os amiguinhos que não são tão amiguinhos assim. É verdade, é É verdade. muito complicado isso. É importante estar qualificada, Sim, né, para te ajudar a olhar diferente para a com situação. certeza. Outro benefício é você também, né, isso não é benefício, é importante, né, é um lembrete para quem faz terapia e quem quer fazer, estar disposto ao autoenfrentamento. A gente precisa estar disposto a olhar esses traumas, olhar tudo isso que aconteceu no nosso passado, enfrentar isso, enfrentar os medos, né? Muitas vezes, quando eu atendo pessoas que têm dificuldades, eu tenho dificuldade de sair, eu tenho medo, tenho crise de pânico. A gente vai elaborando aquela crise, vê a raiz da crise, e aí eu falo, olha, em algum momento começa a botar o pezinho para fora de casa. Porque ficar dentro de casa não vai adiantar. Bota um pé, nem que seja botar um pezinho para fora, 2 pés, fica lá parado, volta. Vai na padaria, vai na esquina, não sei. Começa a enfrentar. Chama alguém Porque para ir com aí, você. isso, vai aos poucos, vai Uhum. começando a enfrentar esse medo. Além da elaboração, tem esse enfrentamento, autoenfrentamento. A pessoa precisa enfrentar. E muitos deles conseguiram, né, com esse enfrentamento, porque perceberam que aquele medo era irracional. Era um monstro que estava só aprisionando. Quando caraca, não tem nenhum perigo aqui. Dá pra ir, entendeu? Então é necessário também a pessoa fazer esse enfrentamento para ela perceber que aqueles medos, a maioria dos nossos medos e ansiedades são irracionais, né? São algo que está só na nossa cabeça, não é real. Outro benefício é o amadurecimento emocional, né? Porque, como eu disse, as emoções são algo que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente é ser humano, né? Raiva, tristeza, alegria, né? A felicidade, a vergonha, tudo isso são emoções. Mas existe uma diferença quando você tem um amadurecimento emocional e quando você é uma criança emocional. A gente que tem filho sabe, nossos filhos fazem as birras, quando quer a coisa, chora. Tem aquela questão de tem que ser da hora. O adulto não, o adulto tem que parar com isso. Agora, se o adulto tá adulto, não consegue respeitar o espaço do outro, faz birra quando as coisas não saem da forma que quer. Quando a pessoa tem raiva, quebra tudo. Quando a pessoa não consegue se controlar, tem o domínio próprio. Quando a pessoa tem a tristeza, mas se coloca lá no fundo do poço, não sabe se ficar triste, ou se reclusa e dá patada em todo mundo, não amadureceu emocionalmente. Você pode ter emoção, mas você precisa ter a emoção com o amadurecimento. Né? Você tem que saber ter emoção, senão você vai ser uma criança com um corpo de adulto. Né? E a terapia psicanalítica te ajuda também nesse amadurecimento emocional. Outro benefício é você se tornar consciente das repetições. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que a gente estuda na psicanálise essa questão da repetição, né? Tem até um texto do Freud, né? Repetir, recordar, relaborar. Eu acho que até a professora Soraya, né, fez. Amanhã, Vai amanhã. fazer, olha Aham. só, então. Vai fazer desse texto, é importante, Recordar, repetir, porque... elaborar. Uhum, porque ele fala ali das repetições. A gente só repete na nossa vida. Repete o quê? O que não foi elaborado lá do passado. Então a gente está acreditando que a gente está livre desse passado. Eu não vou nem olhar, vou seguir minha vida aqui, não vou ler nem. Você repete nas suas relações, você repete no seu trabalho, você está repetindo, repetindo, repetindo. Então quando você se torna consciente, que a psicanálise ela te ajuda nisso, a se tornar consciente, né, dessas repetições, é um benefício, né? Que você muda. Eu tenho que mudar isso aqui. Eu preciso alterar essa minha história. E está na sua mão. Não é a terapeuta que vai mudar a sua história, não é seu marido, não é ninguém. É você, né? E essa responsabilidade que a gente precisa ter na nossa vida. E o último, né? Benefício, consegui falar, é os efeitos contínuos, né? Você vai ter efeito para sua vida toda. Nunca vai te retroceder. Tudo que eu aprendi nesses 11 anos de terapia que eu faço, eu não desaprendi. Não existe desaprender o que você aprendeu na terapia. Então é muito importante porque vai para sua vida toda. Não é? Você vai passar por momentos difíceis, né? Mas vai ser diferente. Eu, por exemplo, eu fiz a terapia, passava momentos difíceis, tinha crise de ansiedade, crise de pânico. E há uns anos atrás eu perdi meu primeiro bebê. E eu falei assim, cara, se acontecer isso comigo, eu vou entrar no fundo do poço. Vai ser horrível pra mim. Fiquei triste? Fiquei. Fiquei mal? Fiquei. Mas não foi tão ruim assim. Eu senti que, além de Deus, né, claro,
todo esse trabalho terapêutico, né, me ajudou a eu passar por esse momento. Eu vi outras pessoas que também passaram por isso e entraram em depressão. Mas eu consegui, com todos esses recursos, passar de uma forma mais, não tranquila, mas mais consciente por esse momento difícil. Então, é por isso que você não perde o que você conseguiu na terapia. É um investimento para a vida toda. Então, vale a pena você investir na terapia, vale a pena você investir na psicanálise. Quem está fazendo curso e quer ser psicanalista, né? A Sociedade Psicanalista tem cursos, quem quiser fazer, e eu sei que tem muitos alunos aqui, continua, porque é algo que você vai ajudar pessoas, você vai dar todos esses benefícios aqui para elas. Quem quer fazer terapia, né, procura um psicanalista da sociedade que pode te ajudar, que pode, de alguma forma, trazer esses benefícios para você. Mas também depende do seu esforço, não é só a gente, né? 50% é abordagem, 50% é o esforço da pessoa. Porque sem esforço, sem a pessoa ter vontade de querer mudar, não vai adiantar. Só vai realmente jogar dinheiro no lixo e não vai fazer mudança nenhuma, ainda vai sair falando mal. Então é melhor realmente você ter esse compromisso, porque realmente tem mudança. Não é à toa, né, que Freud começou lá atrás, tem tantos teóricos, tantos estudiosos até hoje com isso, porque muda as pessoas, faz sentido, né? Não é algo aleatório. Se a gente tivesse uma pílula, né, que você tomasse e mudasse toda a sua mente e você acabasse com os traumas, seria maravilhoso. Nossa. Mas não existe essa pílula. Não. É fazer análise. A cura é isso, fazer análise. É isso aí, é cura pela fala. Exatamente. Então, pronto, terminei. Encerrar? Achou que ia falar rápido? Foi ótimo. Dessa vez fui falando. É maravilhoso, assim, essa troca, né? A gente vai trocando com o pessoal que está participando de casa, né? Eu aqui, você aí, e aprendendo. É isso que importa. Aprendi muito, gostei muito. Com certeza quem conseguir assistir hoje, mais tarde, até enquanto a gente não tirar lá, que a gente deixa só um pouquinho de tira. Aí com certeza vai aprender bastante também, muitos benefícios desse tratamento psicanalítico que a gente, para quem faz, ama, não larga. Eu sou encantada. Toda live eu falo isso, eu sou apaixonada pela psicanálise, porque eu já tive essas impressões de outras abordagens e tal, que eu nem sabia que estava sendo feito comigo, não tinha ideia. E quando eu conheci a psicanálise, assim, um mês de análise foi transformador, assim. Me mudou como pessoa, realmente. Eu continuei, né, tinha parado, voltei a estudar e esse ano me formo para ajudar outras pessoas também. Né? É isso aí. Gente, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Um abraço, um beijo a todos que participaram, que ficaram aqui com a gente todo esse momento. Foi muito bom. E obrigada, Letícia, pela disponibilidade. E aí você volta aí mais vezes para a gente conversar. Tá bom, ok. Tá bom? Então tá bom. Beijão, boa semana, boa noite para todo mundo aí. Tá, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho.